Olá, começa agora o seu diálogo semanal com os senadores e com tudo o que se faz aqui no Senado Federal. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. A apreciação dos vetos presidenciais pelo Senado, o salário dos professores, as tecnologias para melhorar a produtividade do semiárido nordestino e o transporte nas áreas rurais do Brasil. No Passeata Eletrônica, você confere os assuntos que marcam presença nas redes sociais do senador Cristóvão Buarque. O Alô Senado começa agora. Existem semelhanças entre o clima seco de Israel e do semiárido nordestino. Diante dessas semelhanças, seria possível adotar as tecnologias israelenses de plantio no Nordeste do Brasil? Quem pergunta é o Benedito José de Souza, de Buriti dos Lopes, no Piauí. Benedito, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador José Agripino. Isso tem um custo. O que Israel usa em deserto tem um custo porque, como Israel precisa manter a população no campo e tem dinheiro de outras origens que o Brasil não tem, gasta muito dinheiro para produzir alguma coisa por um custo caríssimo, mas mantendo o cidadão no território de Israel. Então, aquilo que Israel faz é, do ponto de vista técnico, viável, do ponto de vista econômico, para o Brasil, para a realidade brasileira, não é viável. Então, para nós seria ótimo, só que você iria gastar muito dinheiro para produzir uma coisa que teria que ser vendida muito mais cara. E é impossível. São realidades muito diferentes. Você tem que fazer coisas do Brasil adaptadas à realidade brasileira. A realidade de Israel, que é um país que recebe muito dinheiro de fora para dentro e por isso tem como gastar dinheiro em pesquisa e em processos que viabilizem a manutenção do povo judeu dentro de Israel, não é apropriado ao Brasil. O Brasil tem necessidade de manter essa população ativa economicamente, mas produzindo e vendendo coisas. Israel produz e vende coisas para dentro do país ou subsidia aquilo que produz e vende. Subsidia com o dinheiro que vem de fora. Então são realidades diferentes. Me chamo Renata Cristina Alonso e eu sou de Minas, da cidade de Miraí. Estou aqui representando os professores, uma classe tão desvalorizada, principalmente na questão do salário. Então, a minha dúvida seria a seguinte: quando é que os professores, os formadores, de grandes, de pessoas capacitadas aí, que todos passam na mão dos professores, quando que nós receberemos um aumento justo, um salário que seja digno, da nossa profissão? Primeiro, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional o piso salarial único, unificado, então, para todo o país, para os professores. E isso tem que ser cumprido. Já é decisão do Congresso, a lei foi sancionada pelo presidente Lula, alguns estados questionaram, o Supremo decidiu também favorável para os professores, mas aí nós temos que ver baseado na realidade de cada um. Tem o professor que é funcionário municipal, tem o professor que é funcionário do Estado, ou seja, no seu Estado, e tem professor que é funcionário da União. Aí depende também do processo de negociação e de pressão que a categoria tem que fazer. Eu entendo, sim, que o professor tem que ter um salário decente, porque eles são os nossos mestres, eles que garantem a formação nossa, digamos, num passado próximo, até eu diria, e de nossos filhos. Eles que projetam aqueles que vão dirigir o país, e não só o país, mas a iniciativa privada, as estatais, enfim, que vão comandar a nação, cada um no seu campo, no amanhã. Por isso que eu entendo, sim, que o professor tem que ter um salário decente. Acho uma vergonha os estados que não querem cumprir o piso que nós aprovamos aqui, mediante lei. Sobre que assuntos o senador Cristóvão Buarque conversa com seus seguidores no Twitter? É isso que você confere agora, aqui no Passeata Eletrônica. O que eu tenho debatido muito ultimamente é a questão da economia, porque eu tenho me envolvido muito nesse debate sobre se o Brasil está ou não caminhando para uma grande crise. Então, por exemplo, declarações da presidenta Dilma, declarações do Manteiga, que eu ponho no meu Twitter, minhas opiniões,
E as pessoas reagem muito. Agora, tem muito debate sobre temas da educação. O Enem continua sendo um tema sempre constante. Se discute muito também o problema da religiosidade que está tomando conta da política e que me preocupa muito. Me preocupa muito. Quando a gente começa a misturar religião com política, não dá certo. Surgem fundamentalismos, surgem caças bruxas. Quem não pensa de acordo com o que a religião A ou B ou C defende é execrado. A Igreja Católica, durante séculos, mandou na política e não era bom. Então, esse é outro tema que está surgindo muito nas redes sociais. Em janeiro desse ano, a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei 87 de 2011, que permite o porte de arma aos agentes penitenciários, inclusive nos horários de folga. Esse veto é um dos muitos que aguardam apreciação pelo Congresso Nacional. Esse é um assunto que interessa ao Francisco Cavalcante de Azevedo Neto, que escreveu para a gente lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele pergunta aos senadores quando o Congresso vai discutir o veto a esse projeto de lei. A resposta fica por conta do senador Wellington Dias. Eu quero saudar o Francisco, todo o povo de Caicó, aliás, todo o povo do Rio Grande do Norte, um estado pelo qual conheço e tenho muito carinho. Francisco, todo o esforço do Congresso é para a gente apreciar os versos. Tem uma coisa que essa votação dos royalties e participação, que eu também espero a gente tenha uma solução no Supremo, toda essa discussão revelou aqui um problema grave, um acumulado de vetos e precisamos dar solução. Eu acredito que não só o veto que trata em relação a porte de arma, ao projeto de porte de armas, como outros estarão na pauta do Congresso ainda este ano. Não posso te afirmar uma data, porque há necessidade de um entendimento, principalmente na Câmara. Há, de alguns partidos, de alguma forma, por falta do entendimento de qual é a ordem de votação dos vetos, né, a divergência, e alguns partidos obstruíram a última tentativa. Mas, abrindo a pauta para a votação, certamente esse projeto será um daqueles a ser apreciados. Lá de São Paulo, capital, a gente recebe a mensagem da Ana Rita Rocha, elogiando a qualidade da TV Senado. Para Ana Rita, a programação da emissora traz um conteúdo verdadeiramente útil, esclarecendo, ensinando e atualizando o cidadão brasileiro. Ela pede que a TV Senado continue mostrando todas as facetas culturais e regionais do Brasil e divulgando talentos que a maioria dos brasileiros desconhece. Ana Rita, em nome de toda a equipe da TV, o Alô Senado agradece a sua mensagem. Pode ter certeza de que nós estamos dedicados a levar para todo o país uma programação de qualidade, pensada para telespectadores bem informados, críticos e participativos. Existe alguma lei ou projeto de lei que trate do transporte rural no Brasil? Quem quer saber é o Haroldo Oséias de Almeida, da cidade pernambucana de Chão Grande. Na opinião do Haroldo, o investimento no transporte rural é fundamental para o bom escoamento da produção agrícola. Com a palavra, o senador Sérgio Souza. Oi, Haroldo, tudo bom? Você é aí de Chão Grande, né? Pernambuco, interior de Pernambuco. Eu sou também do interior do meu estado, que é o Paraná. Venho da agricultura e sei muito bem do que você está falando. Realmente há uma dificuldade do produtor rural hoje de escoar a sua safra, ele tem que contratar um frete e nem sempre é adequado com as condições do produtor rural. O governo brasileiro está percebendo isso. A presidente Dilma anunciou uma linha de crédito específica para a compra de caminhões pelo produtor rural. E não vai ser diferente no Plano Safra que vai ser lançado aí no Nordeste brasileiro, inclusive com subsídios ainda maiores. Nós temos que dar uma atenção necessária a esse meio rural que tem feito a diferença, né? Na balança comercial, feito a diferença porque alimenta o povo brasileiro, alimenta o povo desse planeta, tem o seu papel essencial. E nós sabemos também das perdas nos transportes. O governo está pensando nisso, eu acho que você também deve procurar aí o seu município, procurar os sindicatos aí da sua região para tomar ciência dos detalhes, como é que vocês podem ter acesso a este mecanismo de financiamento. E por hoje é só. O Alô Senado se despede por enquanto, mas você está convidado a fazer parte dos próximos programas. Escreva, ligue ou mande um vídeo com a sua pergunta.
Para mandar um arquivo de vídeo é só acessar www.senado.leg.br/alô-senado e clicar em Envie seu vídeo do lado esquerdo da tela. Por telefone, o número é o 0800 61 2211. E para mandar o seu texto pela internet, o endereço é www.senado.leg.br/tv. Nessa página, você também pode rever esse e outros programas da TV Senado ou baixá-los no seu computador. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!